Pergunta 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Preste atenção, que é uma pergunta muito importante. O espírito está lá, de posse de todas as suas faculdades, vivendo a vida espírita. Não estou nem falando dos espíritos inferiores que estão na vida espiritual intermediária. Estou falando daquele que goza das faculdades espíritas, está vivendo a vida espírita. Até o momento do nascimento, ele goza de todas as suas faculdades? Vamos lá. Mais ou menos conforme o ponto desse intervalo em que se ache, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Viu? Agora aquela pessoa que lá me xingou, lá nas perguntas anteriores, quando eu disse que tem uma ligação, depois tem a encarnação. Enquanto ele não está encarnado, o espírito está apenas ligado. Então, quando um feto morre, quando um embrião morre, ele não desencarnou, ele se desligou. Ele só desencarna depois de encarnar. E ele só encarna após o nascimento, ou no momento do nascimento. Enquanto não nasceu, ele não desencarna, ele se desliga. Vou ler novamente. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Muito bem. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de uma perturbação. Quanto mais ligação, maior vai sendo essa perturbação, que o adverte de que soou o momento de uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Seu estado nesse período é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida em que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição do homem. Logo que entra na vida, essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, a ligação ela é tênue. Claro, ali no embrião, nas primeiras semanas, o espírito ele já sente um baque, se for de terceira ordem, mas ele ainda sabe o que está acontecendo. Conforme o espírito, o organismo vai se desenvolvendo, o feto vai se desenvolvendo, até o bebezinho lá, as ligações vão ficando mais fortes, o organismo vai ficando cada vez mais desenvolvido, mais complexo, e isso gera perturbação. Isso para os espíritos de terceira ordem. Os espíritos de segunda ordem vai depender também do estágio. Por exemplo, vamos sempre pegar o caso máximo, Jesus. Esse processo de Jesus, ele tem uma particularidade que ela vai ter gradação à medida em que se evolui. Jesus não estava ligado ao corpo com todos os laços possíveis. Jesus estava ligado ao corpo pelo mínimo possível de ligações. E isso dá a ele uma faculdade, uma possibilidade de trabalhar, de se relacionar ainda até praticamente no momento da sua encarnação. Por isso que enquanto vivo ele tinha uma dupla vista permanente. Vide capítulo 14 e 15 de A Gênese. Quem diz é Allan Kardec. Então essa é uma questão muito interessante. É a excepcionalidade da alma. Ela se ligou minimamente àquele corpo.
Quando fala minimamente, é o mínimo para que aquele organismo não morra. Porque tem que ter ligação. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o espírito vai fazer um comentário, vamos ver, né? No intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito entra num estado de sono. Isso aí o livro dos Espíritos já tinha dito. Como se verdadeiramente estivesse dormindo. É o espírito recebendo a influência da matéria e doando a ela a força para a renovação da vitalidade de que a matéria é portadora. O sentido que a gente pode dar aqui de vitalidade é aquele sentido lá das causas primárias que a gente respondeu. O que é vida? Vida é movimento, vida é ação, vida é impulso. Então o corpo, ele dá, o espírito dá essa possibilidade da movimentação, né? Acho que a palavra vida, vital, ela também tem essas origens. Então nesse sentido sim. E no sentido de que se ele se desligasse, aquele organismo não vingaria, morreria. Isso também é uma questão interessante aí de entender os mecanismos da ligação que faz com que aquele corpo não vingue. Não vinga também, muito provavelmente, naquela época de Kardec. Hoje pode se prolongar mais, porque nós temos mecanismos e drogas que conseguem preservar corpos com morte cerebral em organismo que o corpo já desencarnou e aquele corpo se prolonga ainda a vida, às vezes por meses. Por quê? Porque o que gera o corpo, o que gera vida ao corpo está nele mesmo, é o princípio e o fluido vital. Claro que essa ligação, se não tem uma alma, você tira os aparelhos e o organismo morre. Mas eu posso manter ainda, então isso é interessante, né? O espírito de alta capacidade espiritual não perde a consciência no intervalo entre a concepção e o nascimento, nem perde tempo. Calma. Tudo vai depender da gradação. Que espírito é esse? Às vezes um benévolo, ele também perde mais facilmente. Quanto mais próximo do nascimento, mais difícil é para os espíritos inferiores manter essa consciência. A não ser um puro, que talvez até nos instantes ali ele consiga ter uma consciência. Mesmo assim, já é um problema mais complexo. Então, é um gradiente aí de possibilidade entre concepção e nascimento. E mais forte vai ser essa ligação e essa inconsciência quanto menos evoluído é o espírito. Simples assim, sem regra absoluta.